2 anos de muita dificuldade para quem pegou uma cidade destruída praticamente, depois de 16 anos de desmandos. E pegou a cidade num momento em que um presidente da República desenvolvia uma política de ódio e de desprezo para com os governos de partidos diferentes, né? E ainda uma pandemia cruel, né? Que causou problema da economia e a todas as pessoas, todos os cidadãos, tumultuou em grande medida a vida humana, né? Então, nesses momentos, há de se fazer o que é o mais prioritário. Eu creio que assim, a grande marca do nosso governo, nesses 2 primeiros anos, foi combater a fome. Então, eu tenho a honra de ser o único prefeito de 5.568 municípios brasileiros. Você vai pesquisar. O único prefeito que criou o programa de renda básica, o Bora Belém, que hoje já tem quase 20 mil famílias, sendo 92% chefiadas das famílias por mulheres, mães solo. Então, estamos falando aí de 80 mil vidas que deixaram de passar fome. Famílias com um filho ganhando R$200. Com 2, 3 filhos, 350. 4 filhos em diante, R$500. Então, essas 20 mil famílias, 19 mil e poucas famílias, deixaram a situação de extremíssima pobreza. Agora a condição melhora com a Bolsa Família garantida pelo MIL, né? E nós decidimos manter as famílias recebendo o Bora Belém, mesmo quando ela ganha o auxílio do governo federal. Porque a nossa política, ela é de 3 níveis. É combater a fome com a renda básica, é dar autonomia financeira com outros 2 programas. Então, Bora Belém combate a fome. O Donas de Si forma profissionalmente. Já são quase 2.000 pessoas de cada família com diploma, seja na área de moda, de salão de beleza, panificação, produção de compotas, mecânica de motos, manutenção de celulares, enfim, qualquer área que seja de interesse das pessoas que se inscrevem no Donas de Si. Cabe à prefeitura procurar a instituição e os professores qualificados. Então, alguma coisa a gente vai dizer não, né? Mas a maior parte das opções, como por exemplo, mulheres lá na ilha de Outeiro, nós queremos fazer manutenção de motos. Coube a nós procurar o Senai e garantir o diploma depois de 2 meses de curso. As pessoas já tinham uma experiência, já faziam a manutenção de forma precária, agora ganham um diploma que tem validade nacional. Então, eu creio que esse programa Bora Belém, mais o Donas de Si e mais o Banco do Povo viabilizando o microcrédito, foi assim, no início do governo, a principal ação para tirar Belém do mapa da fome, né? Então, para você ter uma ideia, hoje já são muitas dezenas ou centenas de empreendimentos populares feitos a partir desses 3 programas complementares. E se eu disse que Belém e o nosso governo foram os únicos que criaram um programa de renda básica,
eu posso te falar que o microcrédito que o Banco do Povo faz em Belém é o único, talvez no mundo, eu não estou exagerando, que garante juro zero. Não é zero exatamente porque o Banco Central, ao qual o Banco do Povo de Belém está vinculado, que as regras são do Banco Central, existe algum juro. Então nós, só para respeitar o Banco Central, viabilizamos juros de 0,01. Você pode checar isso. Então, ter um empréstimo de R$5.000, R$10.000 e pagar 0 de juros, tendo 3, 6 meses de carência, a depender das condições. Você passa 6 meses para começar a pagar e depois 24 meses para consolidar o pagamento da dívida, com juros zero. Então já há pessoas como ontem Mosqueiro, uma liderança lá, uma senhora da produtora de tapioca, lá na Praça da Matriz, dizendo: prefiro que lhe agradecer, que já estou tirando o meu segundo empréstimo, porque eu pedi só 3 meses de carência, eu já tinha a barraca, comecei a pagar e já estou concluindo o pagamento, já vou tirar o segundo empréstimo. Para quê? Para comprar às vezes uma nova máquina, enfim, o que quiser. Cada atividade exige. Eu creio assim que um outro grande feito do nosso governo no primeiro ano foi, de certa forma, visto por alguns como irresponsabilidade, mas uma responsabilidade social. Eu decidi que não ia deixar ninguém morrer sem assistência. Você não vai encontrar em Belém alguém que tenha perdido a mãe, o avô, o namorado, o marido, o filho, e possa dizer assim mesmo: morreu porque não teve assistência. Ao contrário, até as pessoas que têm plano de saúde precisaram de UTI, respiradores do SUS. Só que, para não deixar ninguém morrer asfixiado, ou sem respirador, ou sem UTI, eu decidi autorizar gastos além do orçamento. E isso trouxe problemas que vocês, como jornalistas, tiveram que mostrar. Atrasos de pagamentos me gerou desgastes. Só que ninguém vem me dizer que perdeu a mãe porque não tinha UTI, porque não tinha respirador. Alguém em Manaus vai dizer, uma cidade 3 vezes mais rica que Belém, as pessoas morreram asfixiadas. Alguém de São Paulo vai dizer que listas de 1.000 e tantas pessoas esperando leitos. Em Curitiba, em Florianópolis, Araraquara, prefeito meu amigo. Mas as pessoas morreram, a crise foi profunda. Ou Belém, em 2020, com pessoas ensacadas, como vocês mostraram, dentro de caminhões baú. A partir de 2021, nós fizemos o que tinha que ser feito. Vacinamos as pessoas, e Belém ficou no top entre as que mais vacinaram, e ao mesmo tempo toda a estrutura que for necessária para salvar vidas. E foi feito. Consciente de que se eu gasto mais do que tenho, daqui a pouco, para pagar essa dívida, eu vou comprometer outros serviços, porque o dinheiro é o mesmo. Então, quando eu jogo para cá, que a prioridade é a vida, eu estou tirando da manutenção, do tapa-buraco, da limpeza urbana. Então, isso é meio adjetivável como irresponsável, pode ser. Mas eu preferi sofrer críticas momentâneas e salvar vidas. Passada a pandemia,
coincide com a entrada do Lula. Aí é um outro momento. E realmente é um momento que eu espero que seja da bonança, né? A invernada principal já passou. Agora é a administração para recuperar o tempo perdido, reconstruir, né? Então, assim, apesar de todas as dificuldades, eu posso dizer, fechei o mosqueiro das 7 unidades de saúde, incluindo o hospital, eu só não entreguei reformada totalmente a da Baía do Sol. Mas todas, eu posso dizer, Carananduba, Maracajá, Aeroporto, Sucurijuquara, 4 e o Hospital Geral. Totalmente reformados, com geradores, porque atividade à noite exige energia e uma cirurgia não pode comprometer a vida das pessoas. Então, como é que não tinha gerador? Já teve na minha época. Mas por que então ficou quase 2 décadas sem gerador no hospital? Agora não. Nenhum médico vai ter o seu diploma cassado porque perdeu uma vida. E nenhuma vida será perdida porque na hora de uma cirurgia, de um parto, faltou luz. Essas coisas talvez não sejam feitas porque aparentemente não dá voto, mas garante vidas, dignidade. Nós temos agora uma ambulância grande, de grande porte, que faz em 21 minutos Mosqueiro e Quaraci, nas horas de emergência. Nós temos ambulâncias, inclusive o próprio hospital ganhou mais 2 ambulâncias. Nós temos o novo equipamento de raio-x, tudo digitalizado. Até bem pouco tempo estávamos na era da química, contra as normas federais, contaminando e adoecendo os servidores. E agora tudo está feito de forma mais moderna. E agora estamos instalando o aparelho de ultrassonografia, já está comprado, já está lá no hospital, ultrassonografia e eletrocardiograma. De modo que um hospital que recebe alguém com dores, em tese pode ser um problema no rim ou no fígado, enfim. Como detectar o problema? Com a velha medicina em que você apalpava e dava um diagnóstico, geralmente acertado, mas com risco grande de erro. Hoje não. Você vai ter ultrassonografia, né? Portanto, um nível bom de resolutibilidade. Claro que se é detectado um tumor e precisa de tomografia computadorizada ou de ressonância magnética, aí aparelhos de milhões de reais não vão facilmente estar em todos os lugares, mas nós temos como trazer a pessoa de Mosqueiro para cá. Então, esse tipo de investimento feito nos vários distritos, se você for no Combu, a unidade foi reformada, o gerador foi instalado, o equipamento para resfriar as vacinas e medicamentos, conforme a norma de cada laboratório, se exige 10 graus negativos, 10 graus negativos. Tudo isso são investimentos que às vezes não são vistos. Eu prefiro fazer o certo do que pegar, por exemplo, 60 milhões do Bora Belém. Com 60 milhões, eu faria muitos asfaltamentos, faria algumas obras ali, numa avenida qualquer, de grande impacto visual, paisagístico, ninguém tem dúvida. É muito dinheiro. Mas eu teria 80 mil pessoas, sendo 60 e poucas mil crianças ou adolescentes. E algumas crianças de 1, 2, 3 anos, que não conseguem entender que uma mãe não tenha como comprar um ovo, um pão, um punhado de farinha. Não tem como ela entender. Então ela vai gritar de fome. E isso jamais podemos admitir. Outras prefeituras, a totalidade quase do Brasil, não criou um programa como esse. Belém é exemplo. E hoje, o esforço de formação profissional através do Donas de Si
tendo como prioridade essas famílias que passavam fome, fez com que a ONU instalasse o escritório ONU-Mulher em Belém e desenvolva com Belém como primeira cidade e única cidade que está produzindo um modelo denominado pela ONU Mulher, modelo de economia do cuidado, que é a forma de valorização da economia baseada no cuidado, que é marca do trabalho feminino e que em geral é um trabalho invisibilizado. Então, por exemplo, se você procura hoje a doutora Georgina Tolosa Galvão, que é nossa diretora do Banco do Povo, a professora doutora Jurandir dos Santos Novaes, que é secretária de administração, ou a doutora em comunicação, assistente social Elza de Fátima Rodrigues, que é coordenadora antirracista, são as nossas representantes nesse esforço da produção da economia do cuidado. Duas delas, as duas primeiras, chegaram anteontem, de Bogotá, onde a experiência de Belém já é uma referência, porque lá foi um encontro das experiências que são cases a serem mostradas para o mundo. Então, desculpa, não é falta de modéstia. Olha, assim, o meu nome é um nome forte na esquerda nacional, né? Isso não tem dúvida. Eu fico até triste de ser um dos poucos. Eu queria que tivesse mais prefeitos de esquerda para ajudar a mudar a vida do povo, não fazer politicagem, fazer a grande política, né? Porque a politicagem é coisa que dá voto, que tem visibilidade à custa da fome, da miséria. Você tem prefeitos que decidiram abandonar o povo, muitos morreram asfixiados, se aliaram ao presidente da República num verdadeiro genocídio, né? Então, a gente tem que fazer diferente, defender o direito dos povos indígenas, quilombolas, criar coordenadorias de combate ao racismo, apoiar a luta da comunidade LGBT. Edmilson está apoiando gays, lésbicas, trans. Apoio a vida, a dignidade dos seres humanos. Ninguém vai me tirar esse direito. Ninguém vai dizer, não voto em ti. Ninguém. Da mesma forma que apoio o Círio de Nazaré, recebo o bispo e apoio a maior festa católica do planeta, mas recebo o pastor. Então ninguém vai dizer que eu, como prefeito, trato uns bem e outros mal. Não, eu tenho como autoridade respeitar todas as crenças, mas principalmente fazer políticas que invertam prioridades e tirem da situação de miséria, de pobreza, aqueles que estão nessa situação. Uma reforma tributária é importante para o país. Com qual objetivo? De simplificar o sistema. É verdade que é muito confuso, né? Não precisa chegar de Marte aqui, né? Qualquer brasileiro tem dificuldade de entender. E ele é confuso e caótico. As pessoas pagam imposto e não sabem que pagam. E não sabem porque ele é caótico de forma intencional. Então eu sou a favor de que haja uma reforma tributária. Mas além da caoticidade, por causa dela, há um outro problema, que é a regressividade do nosso sistema. Ou seja, os pobres pagam imposto, os ricos não pagam ou pagam menos que os pobres. É totalmente assustador que um país como o nosso seja tão cruel com os mais pobres. Eu posso dizer por que isso ocorre. Terceiro lugar, uma reforma tributária deve fortalecer e não destruir o Pacto Federativo. Como é que você destrói o Pacto Federativo? Concentrando poderes na esfera federal ou estadual
Se é só na federal, você está tirando poder e autonomia de estados e municípios. Mas como os governadores têm força, aí faz-se um acordo entre governadores e União, e os municípios se ferram. Acontece que a falta de recursos no município é falta de limpeza urbana, de remédios, de creches, de escola, de transporte público. Então a gente tem que entender isso. Por isso, a Frente Nacional de Prefeitos, da qual eu sou vice-presidente da região norte, esteve em Brasília. Esta semana eu estive em Brasília, na terça-feira, para conversar com o presidente da Câmara e com o governo federal, para dizer: a reforma é necessária, mas nós não queremos ficar com coadjuvante. Planejado, estamos saindo de um período difícil de crise, por conta do gasto a mais, em que várias instituições e cooperativas, de forma justa, reivindicando o pagamento, e nós atrasamos mesmo e temos que reconhecer, né? Então, por conta desse novo momento de relação com o governo, estamos estabilizando, né? E vamos transformar Belém numa referência de saúde. Então, não teríamos esse privilégio de ser uma das 3 cidades escolhidas se não fosse um presidente como Lula, uma ministra como a doutora Anísia, de carreira da Fundação Oswaldo Cruz, respeitada mundialmente, né? E felizmente o Lula não vai abrir mão da doutora Anísia, que montou uma equipe de altíssimo nível. Você quer uma informação complementar e quiser informação, liga, porque vai ser confirmada. Então, iniciando pela saúde, a atenção para média e alta complexidade, ela é um foco. E como eu fui deputado federal, repassei recursos do orçamento da União, de emenda parlamentar, para o governador Helder Barbalho no seu primeiro mandato. Esses recursos possibilitaram a construção de um outro pronto-socorro municipal em Belém, na Augusto Montenegro, que será concluído em breve. Então, eu estou conversando com o governador que, como é competência municipal a urgência e emergência, o hospital Porta Aberta, como é o da 14, Pinote, né? Como é o do Guamá, Humberto Maradeiro. Então, são 2 hospitais municipais, teremos possivelmente um terceiro. Está sendo construído pelo Estado, será repassado para a Prefeitura e administrado pela Prefeitura. Bem, a ideia, então, é dar função de hospital de porta aberta, enquanto a gente reforma o pronto-socorro da 14, mantendo parte apenas em funcionamento e especializando como hospital de urgência e emergência para questões da mulher. Então, atender mulheres em situação de parto de risco, que sofram um acidente, que tenham um AVC, enfim, dar às mulheres que, em grande medida, são chefes de família e que precisam do SUS. Então, a ideia é especializar o pronto-socorro da 14, o mais tradicional de Belém, em saúde da mulher, ao mesmo tempo em que você tem um novo pronto-socorro. Então, nós não podemos reduzir serviços, temos que ampliar, e teremos, portanto, um terceiro pronto-socorro para ampliar atendimentos e modernizar o da 14, que continuará atendendo de um modo geral, mas gradativamente será reformado para atender principalmente situações de risco que envolvem mulheres. A COP vai ser em Belém, não vai ser em Guarulhos, nem no Rio, nem em São Luís. Então, por conta disso, o governo federal pôde assumir esse compromisso. Compromisso 2 de obra que será feita pelo governo federal, através, no caso, do Ministério dos Portos e Aeroportos, também, no caso, CDP como
empresa federal local, que é o desassoreamento do Porto de Belém, para que navios aportem. Hoje você vê o navio longe, ancorado, né? As âncoras são colocadas. Agora vão ser aportados, eu acho que é essa a expressão. Poderão chegar no Porto de Belém. Para isso, 2 projetos ganham força. O Porto Futuro 2, que aí já vai ser responsabilidade do governo do estado. Desassoreado o porto, o terminal tem que estar preparado para receber passageiros. Os que vão para o Marajó ou para Mosqueiro, uma linha instalada por nós esta semana, ou um transatlântico, que vai trazer pessoas da Europa, dos Estados Unidos. Então, desassoreado, o porto vai ser duplicado com um galpão dos 7 do Porto Futuro. Um dos galpões é para duplicar o terminal ferroviário de Belém. Então, tudo isso negociado por 3 esferas. O governador junto com a vice-governadora, Miriam Belchior representando Lula e seus assessores, e eu e alguns secretários. Tá? E o Parque da Cidade, que já tem uma obra iniciada, também é Estado. A Prefeitura entra em parceria, o terreno federal. Então é todo um energia. Agora, a Prefeitura discutiu com o governo federal 4 projetos. O Lula veio aqui e assinou já garantia para 2. Eu estou negociando para ele cumprir a palavra com os outros 2. Quais são os 2? Reforma integral da Feira do Vero-Peso até a Feira do Açaí, o mercado de ferro, de carne, que é o de peixe, o mercado de carne, que é o mercado Bolônia. O Bolônia vai ser adaptado para uma escola de gastronomia. E a João Alfredo Santo Antônio incluída no Complexo Vero-Peso. Significa que da Avenida Portugal até a Presidente Vargas, a Rua do Comércio, é o projeto Via dos Mercadores. É como era chamada no início do século XX. Então a Via dos Mercadores será realizada, esse projeto será realizado. Quais são os arquitetos? Os mesmos que elaboraram o projeto em 2003 e que foi iniciado por mim até que a eleição implicou no movimento político de ocupação da João Alfredo, que inviabilizou a sequência do projeto. E como eu já tinha concluído o 2º mandato, a Ana Júlia não foi eleita prefeita, o Dulciomar decidiu não seguir o projeto Via dos Mercadores. Arquitetos, hoje professor da Federal do Rio de Janeiro, coordenador do curso de pós-graduação em urbanismo, Cristóvão Duarte. Outro, um arquiteto paraense, os 2, né? Paraense, só que o Cristóvão nasceu no Rio, mas é paraense. O outro, o Bassalo, que é um grande arquiteto, e os 2 foram chamados novamente para atualizar o projeto, orçar, e nós entregamos ao governo federal e garantimos 82 milhões. Vou anunciar: em Miami, em São Francisco, Rio de Janeiro, Santos, em Lisboa, em Frankfurt, em muitas cidades do mundo, os sistemas de bonde funcionam. Santos é uma lindeza, a rota turística. E Santos nem tem a riqueza arquitetônica que nós temos. O bonde será reintroduzido em Belém para um circuito pequeno, como foi feito em 2004. Infelizmente, guardaram o bonde, tiraram de funcionamento.
deixaram funcionar apenas em 2 ou 3 carnavais, emprestaram para o Caveira, que coordenava um carnaval de bloco dentro do bonde, e depois deixaram que saqueassem a estação do bonde, e o próprio bonde perdeu até o motor e foi quase totalmente viabilizado. Então nós vamos reformar a João Freire, os trilhos, comprar um bonde pronto, e tudo isso junto com a reforma do Ver-o-Peso vai ser um legado da COP para Belém. Porque certamente, se não houvesse COP em Belém, eu não conseguiria com tanta facilidade que o Lula aportasse esses 82 milhões. Entendeu? E o outro projeto que ele já deixou assinado é a implantação do Parque São Joaquim, Rio São Joaquim. É um projeto lindo. Aliás, eu tenho aqui o projeto conceitual. É isso, aproveitamento do Rio São Joaquim para manter a navegabilidade, para valorizar o uso do rio com pontilhões, praças, áreas de lazer, de feição amazônica e de tradição do uso em Belém. Então, aquilo que sempre foi uma necessidade de andar em parafitas, em estivas, mas quando você tem toda uma estrutura de concreto que não apodrece, e você então tem calçadões amazônicos, aí o que era às vezes um motivo de sofrimento, de acidentes, de feridas nas pernas, de aleijões e até às vezes de morte, passa a ser dignidade e valorização do meio ambiente mesmo amazônico. Paraense que vai repassar o recurso para a prefeitura e a obra já está licitada e eu já vou dar ordem de serviço. A obra está iniciada, estamos pagando, avançando, né, que é o mercado de São Brás. Essa vai dar um impacto assim. O Aurélio Meira, que é um grande arquiteto, ele afirma, diz, eu viajei para Inglaterra, para Portugal, para Espanha e outros países. Nosso mercado de São Brás e as novas arquiteturas vão ter um destaque mundial. Pouca coisa vai se comparar. Eu acredito, porque o projeto realmente é espetacular. Nesse momento, os tapumes estão postos, porque nós vamos começar a escavação. São 7 metros. Vai ser muita terra sendo retirada, porque a condição de ter mais de 200 vagas de carros para estacionamento não funciona o empreendimento. Você vê que a estação das docas, os carros que cabem dentro do estacionamento, né, às vezes a quantidade de vagas é insuficiente. Você tem um levar lotado de carros. Então, o empreendimento como o mercado de São Brás. Então, eu te falei agora dos outros 2 projetos negociados com o governo federal. Enquanto o governo federal não sinaliza, nós vamos fazendo. Tanto a Estrada Nova, com apoio do BID, financiamento, PROMABEI, né? Programa de saneamento da Estrada Nova, do Bacia Estrada Nova, e o mercado de São Brás estamos fazendo com recursos próprios, em parte, e com o financiamento da Caixa, que liberou 100 milhões. Estamos esperando 200 milhões que o Paulo Guedes inviabilizou, mesmo sendo empréstimo, o governo Bolsonaro dificultou. Então agora já estamos conversando para que em breve sejam liberados 200 milhões no Banco do Brasil e aí nós possamos fazer obras tanto no centro como na periferia. Tá? Então vamos lá. Isso são obras de infraestrutura. Não é? Um grande projeto de infraestrutura foi apresentado ao Ministério das Cidades, dentro do programa Avança Cidades. O objetivo é levar drenagem, que é saneamento, né? Pavimentação em bloquetes, porque é mais sustentável e mais fácil de fazer manutenção, iluminação pública, passeio público também em bloquetes. Nas áreas de periferia, são 165 vias, um projeto de mais ou menos 230 milhões de reais.
Estamos avançando nas negociações, já está cadastrado no Ministério das Cidades. Edmilson, Lula já autorizou? Não, mas vai ter que autorizar, porque a COP não é só responsabilidade do município, e nós estamos fazendo o dever de casa. Agora, o cuidado com a cidade, do ponto de vista da manutenção da limpeza urbana, dos rios e igarapés, dos canais, e aí a parceria avança no debate com o governo do Estado. Então, essa semana foi lançado, trabalhando juntos por Belém. Essa campanha é fruto já de um diálogo com o governador do Estado. Que diz o seguinte: governador, está difícil, sabe por quê? Nós lançamos uma PPP, parceria público-privada, para implantar um novo sistema de limpeza urbana. Só que tem que esperar o fim da licitação. Quando vai ser aberta? Dia 31 de julho. Não vai dar deserto, porque tem grandes empresas já que compraram edital e vão apresentar propostas. Aquela que apresentar condições técnicas, melhor preço e garantia de todos os níveis de serviço com qualidade, que eu posso resumir: coleta mecanizada com carros dignos, implantação da coleta seletiva. Hoje nós temos 12 cooperativas, eram 3 no governo do Zenaldo, são 12. Só que as 12 coletam para reciclagem o equivalente a 4% do reciclado. Então, o novo contrato vai implicar que dentro de um período relativamente curto alcancemos 20%. Então serão muitas outras cooperativas ou as mesmas fortalecidas, com geração de postos de trabalho e, o mais importante, reciclagem do que hoje é tido como lixo. Vidros, nós não temos uma fábrica para reciclar vidros em Belém. Eu espero que com esse novo sistema, empresas da área de reciclagem, de produção de material em vidro, possam se instalar em Belém.